ver a casa cheia, é muito bom. Muito obrigada pela presença de todos vocês. É a galera jovem, a galera toda misturada, os professores, João Luiz Vieira, Rico Cavalcante. Tem muitas pessoas aqui muito queridas. Muito obrigada realmente pela presença de vocês. Como vocês sabem, uma mostra começou na quinta-feira, a Mostra Bernardinho Cinema, em homenagem a essa figura tão maravilhosa, tão admirável, que é o Jean-Claude Bernardet. É um escritor, autor de ensaios e vários pensamentos a respeito do cinema brasileiro, um grande pensador sobre o cinema brasileiro, ator, diretor, montador, roteirista, enfim. Vocês sabem tão bem quanto eu da importância dessa pessoa e é um prazer imenso a gente poder estar aqui no CCBB. Quero agradecer ao Banco do Brasil esse patrocínio e eu pedia ao César Melhorim, professor de cinema da UF, psicanalista, para ser a pessoa que vai conversar com a gente, fazendo esse bate-bola aqui com o Jean-Claude. É uma emoção estar nessa mesa. Muito obrigado, Andréia, por esse convite. Eu estou na presença também de vários colegas da UF, professores especializados em cinema, estética. E eu estou longe de ser um especialista na obra do Jean-Claude, mas tive um grande prazer. Vocês estão me ouvindo? Desligou. Tá. Mas tive um grande prazer proporcionado por esse encontro, que foi fazer um mergulho nos últimos 10 dias, assim, em coisas que eu já tinha lido, coisas que eu já tinha visto, textos antigos, novos, do Jean-Claude, sobre o Jean-Claude. Não sei se vocês percebem, assim, de como são montagens muito diferentes, apesar de serem filmes feitos com fragmentos de outros filmes, mas montagens muito distintas, né? O segundo filme que a gente viu, o Sinfonia e Cacofonia, tem uma montagem muito serial, às vezes temática pelo gesto. Então são vários momentos, então são passos, relógios, escadas, janelas, encontros, dinheiro. Então são quase que microtemas que vão conectando essas sequências. E eu não sei, talvez da primeira vez seja mais difícil assim, estar junto disso, mas é um filme que estranhamente é composto quase como uma montagem clássica, transparente, né? Com cortes que respeitam raccord, que são feitos no eixo, que respeitam os tamanhos de planos, eles nunca cortam, não tem um jump cut, né? Como a gente diz, de cortar de um close para um close, por exemplo, né? Isso no segundo filme, enquanto no primeiro talvez ele seja, ele se aproxime mais de uma certa máxima que eu acho que atravessa esses dois filmes de alguma maneira, que é essa ideia de que tudo pode encontrar, qualquer imagem pode encontrar alguma linha que se conecta com tudo. Eu acho que o oposto disso é essa fala maravilhosa do celular. O João lembrou qual é o filme. Asa Branca. Asa Branca, obrigado. Que ele fala assim, onde que é o centro? Onde que é o centro? Esses filmes e grande parte da obra do Jean-Claude, eu acho que essa não tem centro. E se você ficar buscando, vai ser uma busca inócua, impossível, né? Então, a primeira pergunta, o primeiro pedido, seria para talvez você falar um pouco sobre essa ideia de acaso para ti, assim. E muito obrigado. Não, eu acho que você escolheu bem a palavra, porque eu vejo a minha vida um pouco como uma vida de acasos, uma vida de circunstância e de circunstâncias que eu soube apanhar. Então, como você falou do São Paulo, Sinfonia e Cacofonia, o filme nasce da forma seguinte: eu estou na ECA, eu tenho uma aula para 18 horas
eu me dirijo à sala de aula e a Dora Moron, que era chefe do departamento, me diz: esqueci de te dizer, mas a reitoria abriu uma carteira para pequenas pesquisas e fecha amanhã, esqueci. Aí eu digo para ela: não, Dora, agora estou concentrado, eu vou para a aula. Não. Depois, voltando da aula, eu estava mais solto, a Dora já tinha saído, e aí eu pensei: bom, não me custa nada escrever alguma coisa, vai ser aceito ou recusado, mas... E aí olhei um catálogo, isso há tempo, né? Que seria hoje talvez alguma coisa como um banco de dados de São Paulo no cinema. E acontece que foi aceita a pesquisa, compramos algum equipamento, formamos um grupo com professores da FAO, alunos de graduação e de pós-graduação, e vimos, assim, durante um tempo, alguma coisa como 300, 350 filmes. E aí a FAPESP abriu uma carteira para grandes projetos. E isso me veio pela Dora, de novo. E aí eu li o edital e eu pensei: se a gente continuar nessa linha, a FAPESP não vai nos aceitar. Eles querem grandes projetos. Então eu disse: olha, vamos fazer 2 filmes, um curso, importar equipamento de som, importar uma moviola. Um projeto caríssimo. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque você tem razão de falar em acaso. Porque a verdade é que eu nunca tive esse projeto de fazer um filme sobre São Paulo. Certamente eu comentei muitas coisas com amigos, etc., mas digamos, ter o projeto, eu vivo em São Paulo, eu vou fazer um filme sobre São Paulo, isso nunca ocorreu. Então eu acho que você pegou um aspecto do meu trabalho que é o que eu chamo de circunstâncias e que você chama de acaso, mas eu acho que estamos muito próximos disso. Quanto à questão das imagens no São Paulo, é possível, não só é possível, como foi feito, fazer uma montagem bastante convencional, passando de movimento, de plano a plano, etc. E isso funciona. Não funciona em som. Entende? Porque senão seria uma cacofonia no pior sentido possível, não é? Porque você não consegue... Bom, aí eu achava, e a Dora também, que o filme era muito fragmentado, entende? E que ele ia se desmanchar. Entende? Aí eu pensei, nós temos me parece uma única solução, que é uma trilha musical. Bom, então, a trilha musical foi feita da forma seguinte. Eu trabalhei com o Lívio Trachtenberg e o Wilson Tsukowski. E aí expliquei como a gente estava montando as imagens, selecionando as imagens. E aí o Lívio me disse: olha, eu quero ouvir filmes e saber quais são as ambiências sonoras. Então vimos filmes desde a Veracruz até início do museu, vimos uma dúzia de filmes para ele captar as sonoridades, entendeu? Porque o equipamento que captava os sons dos anos 50
não é o de hoje e o som é completamente diferente, mesmo com o mesmo diálogo. E como a gente poderia trabalhar isso sonoramente? Então, eles viram esses filmes todos, e um belo dia ele me telefona e me diz, é a valsa do São Paulo Sociedade Anônima. E aí eu disse pro Lívio, eu ouvi algumas vezes, eu disse, não vai. Não vai de jeito nenhum, porque uma das coisas é que ele retomou alguns elementos da trilha do Joaquim, em particular o ruído de copos que se chocam. Ora, não tem mais nada mais banal e insuportável do que num coquetel ouvir copos que se chocam. Então, essa espécie de realismo não só não me interessa, como eu rejeito. E a relação com o Lívio ficou ótima, inclusive no roteiro. O final é um pouco diferente. O final acaba com aquele abraço do Gil. E o Lívio se opôs a isso. Ele disse, eu sei por que você quer, mas não dá esse efeito. Bom, por que eu queria? Porque é a última canção escrita pelo Gil antes do exílio. Esse último show houve um entendimento em que eles não falariam no exílio. E o Gil teve essa ideia de gênio, tendo um filme alegre, de uma canção alegre, se despedindo. Só que aí o Lívio tinha toda a razão, é que para ver qual é a dimensão da canção, precisava conhecer a situação histórica da sua produção. Porque se você não souber, é uma canção bela, você entende? Mas que não tem a angústia que realmente ela tinha. Sim, o contraponto histórico. Sim, não era possível. Então, isso, tanto eu recusando o arquivo sonoro do Lívio e aceitando a recusa dele dessa canção, né? Eu acho que dá uma ideia de como trabalhar criativamente com colaboradores. Por exemplo, eu fiz o seguinte. A gente tinha um relacionamento muito bom, e um belo dia, já estamos no final, né? Eu disse, olha, durante 3 dias eu não vou aparecer. E você faz, sabe, pequenas coisas, etc. Né? Você fica com o filme e depois eu vou voltar e a gente conversa. Porque quando a pálpebra se abaixa, você fecha, você entende? E dependendo do momento, evidentemente, em que está a narrativa, ao contrário, a pálpebra que sobe te joga para frente, entende? E a ideia é de uma sensibilidade muito grande, etc. Então, foi nesse sentido. Mas não é que eu não gosto de falar eu. É que esse pronome está na nossa gramática e não conseguimos escapar a ele. Então, é um problema linguístico, é um problema filosófico, e a pessoa do que eu conheço, né? A pessoa que mais tratou disto é o Coutinho, numa tragédia que se chama Jogo de Cena. É uma tragédia porque é o fim do eu. Isto eu senti
no momento em que a narrativa passou de uma mulher que eu não conhecia, de poeta, atriz, não sei, para Andrea Bertrand. E ela encadeia como se, quer dizer, com a intensidade da vivência. E nesse momento eu percebi claramente que a narrativa na primeira pessoa se desgrudava da vivência. Em geral, eu sou eu, você se diz eu, se conta a sua história de vida, um episódio que te aconteceu, etc. Não é? E nesse momento, bom, isso é uma coisa terrível que aconteceu, porque ameaça toda a filmografia do Coutinho. Todos os filmes e entrevistas. Já que não há uma relação necessária entre a narração e a vivência. Mas é necessário que a narração tenha uma coerência interna. Porque senão é incompreensível. Se a gente não usar as palavras do vocabulário, etc. Não é? Então a questão do eu acho que é um problema filosófico. Acho o Jogo de Cena uma obra filosófica, uma reflexão profunda e corporal. Porque no meu caso, eu sei exatamente onde eu vi esse filme, em que sala, etc. Quando entra Andrea Bertrand, eu dei um pulo. Porque eu senti. Aconteceu uma catástrofe. E Andrea desenvolve a sua história, etc., sem ter vivido isso. No entanto, você não consegue mais diferenciar depois. Não é? Qual é a mulher que vivenciou, qual é a mulher que narra. E tem uma questão em que algumas atrizes, como Andrea Bertrand, e outras no filme, são conhecidas de um amplo público, mas tem outras atrizes que não se sabe quem é. E uma vez eu tentei esclarecer um pouco isso e o Coutinho não quis. Então, tem pessoas, quer dizer, tem atrizes que não são atrizes para nós, porque elas são nós do modo, do grupo, você entende? Então a questão do eu é por aí. Mas, por que é a catástrofe? Para mim não está muito claro. Porque nós designamos a nós mesmos com esse pronome. E contamos as nossas histórias de vida com esse pronome. E se eu te disser que eu vim hoje de manhã do Rio, tomei o avião com o Walter, etc., né? Você me acredita. Porém, a minha narrativa não precisa mais da minha vivência. Você entende? Posso te dizer outras coisas. Você entende que eu, em 1995 eu fui para o Japão. Então, essa questão é que para expressar para o outro uma vivência, temos que passar por um código, são estruturas narrativas, sintaxe, vocabulário, etc. Mas toda essa estrutura não precisa da nossa vivência. Isso é grave. Isso, ok? Isso é grave. É grave. Então, por exemplo, eu tenho escrito diversos livros que entrariam num gênero que desde os anos 70 se chama de autoficção.
Mas será muito difícil saber nesses livros o que vivenciei, o que fantasmei. Um pouco sobre essa presença dessa ideia da crítica, né? Que é tanto crítica sobre o outro, quanto um modo de se pensar num gesto crítico. Bom, primeiro eu vou fazer uma pequena observação sobre o título, Corpo Crítico. Essa expressão não é minha, é do Inácio Araújo. E é simplesmente que ele tirou o corpo do crítico. Mas na Folha, tal como saiu, falei com ele, saiu o corpo crítico. Né? Então, eu perguntei se ele me emprestava essa expressão. Agora, a noção realmente de crítica se forma em mim quando eu escrevo sobre a Dolce Vita. Esse artigo, que foi publicado no suplemento literário do Estado de São Paulo, teve uma enorme repercussão. Não sou vaidoso, mas é verdade. Foi reproduzido na Bahia, em Porto Alegre. Só que aí eu me dei conta do seguinte, que eu queria um leitor. E que esse leitor eu nunca o teria, que é Fellini. E aí, quer dizer, a Dolce Vita marca uma virada para mim na escrita. Que isso, se eu quiser ser um agente cultural, se eu quiser uma interlocução com a criação, a produção, eu tinha que falar cinema brasileiro. Né? E já disse 1000 vezes, 1001 vezes, se eu estivesse na China, escreveria sobre cinema chinês, caso escrevesse sobre cinema. Esse texto sobre a Dolce Vita, você escreveu primeiro em francês, depois traduziu? Como foi o sobre o La Dolce Vita? Porque os seus primeiros textos você escrevia em francês e traduzia, sim, né? Sim. Os primeiros textos do suplemento foram traduzidos com um colega que era vendedor numa livraria, e durante as horas de almoço a gente fazia isso. Não é? Mas agora, quanto a Dolce Vita, não sei te responder. Aconteceu o seguinte, eu fui muito marcado pelo filme. Eu vi o filme a primeira vez que ele foi projetado em São Paulo, e aí o suplemento me pediu para escrever sobre o filme. Mas eu tinha ficado assim tão emocionado que eu... ele foi traduzido. Que eu não conseguia escrever, você entende? Eu vi 13 vezes o filme, para tentar... Em um momento eu tinha uma data de entrega, depois era a tradução, e um belo sábado, saindo da loja, eu tinha que escrever agora. Mas ao invés de ir para casa diretamente, eu passei num boteco e fiquei bêbado. Escrevi em casa e soltei 12 páginas. Entende? Depois, quando o Instituto de Cultura Italiano me convidou para falar do meu método, e eu resolvemos que não usaríamos essa expressão, mas sim no cinema brasileiro. Então, isso tinha uma importância. Não, éramos nacionalistas, não tem dúvida, mas o Gustavo e eu nos sentíamos um pouco tolhidos por essa expressão. Então a questão não é por causa dos filmes brasileiros,
mas é por causa de não ser alguém que simplesmente vai dizer que bom, que ótimo, veja aquela música, aquele corte, sei lá o quê. Você entende? Quer dizer, é uma pessoa que possa intervir. Uma coisa que é muito clara também é que eu trabalhei muito e sou formado pelo Paulo Emílio. E isto foi uma contribuição absolutamente fundamental. Fundamental. O Paulo tinha problemas com o cinema brasileiro também, né? Que é o primeiro livro que ele publica, é o Jean Vigo, ele publica em francês, na França, etc. Então, quando ele volta para o Brasil, acho que é mais ou menos 54, o festival, ou na época do festival, ele é tocado por um sentimento que é extremamente frequente na intelectualidade brasileira, que é o sentimento de culpa. E isso, inclusive, pode ser encontrado na obra do Antônio Cândido, que um dos motores da intelectualidade brasileira, pelo menos pensávamos isso nos anos 60, etc., hoje, mas na culpa preta. Essa questão das locadoras com o seu departamento de cinema nacional, isso é alguma coisa que o Paulo Emílio conversou muito, etc., que é a reserva de mercado. E essa reserva de mercado, ela é absolutamente estrutural, porque ela existe nas universidades. As disciplinas de cinema brasileiro é uma parte do cinema universal que nós reservamos para nós. Eu conversei isso muito com a Maria Rita Galvão. Somos muitos professores a achar que o cinema brasileiro faz parte do cinema universal. Mas, se fechássemos as disciplinas, não haveria, ninguém veria o cinema brasileiro. Era quase uma disciplina autoritária. Entende? Eu fui, inclusive, na USP, agredido em aula mais de uma vez por causa disso. Por alunos que gostavam de mim, me achavam legal, mas eu poderia ter assuntos mais interessantes. Isso foi dito em aula. Entende? Porque como uma pessoa como eu, tão inteligente, vai se interessar com uma coisa medíocre. Mas é isso. Fazendo com um amigo, que é o Fábio Rogério, filmes de 6 minutos. É uma marca nossa, 6 minutos. São filmes muito pouco narrativos e feitos com material de arquivo. Temos 2, já que estão circulando. Acho que um dessa moça. Tanto Cama Vazia quanto Última Valsa. A Última Valsa, né? E temos 3 quase montados. Isso nos custa muito pouco dinheiro, não temos nenhuma intenção de chegar ao mercado, conseguimos esse material gratuitamente, sem pagar direitos, porque só passamos em cineclube, cinemateca, festivais, etc., onde é autorizado, não é? Eu também, em algumas conversas, eu acho, quer dizer, eu tenho uma grande crítica, sou muito crítico diante dos cineastas que ficam pendurados a editais. Já que de qualquer forma os filmes deles não vão passar,
né? E que, portanto, há uma questão de vontade estética e vontade política. Porque é possível fazer filmes com muito pouco dinheiro. E o que nós estamos fazendo. Agora, claro que não vamos para os circuitos, não iremos. E esse muito pouco dinheiro depende como se entende isto. Porque para muita gente esse pouco dinheiro é muito dinheiro. Então, por exemplo, a Última Valsa custou R$2.000, sendo que R$1.000 para o cartaz. A gente monta no computador do Fábio, que tem um Final Cut, e coisa assim. Até agora não filmamos nada, mas ele fotografa, porque começou no hospital, porque ele tinha comprado uma máquina fotográfica que não se sabia muito bem que tipo de fotografia ela fazia. Dizia, vamos experimentar. Agora, a questão essa questão do custo da produção, eu acho que é muito importante. E uma coisa que eu converso com o Fábio é o seguinte, é que a circunstância é anterior à ideia. Quer dizer, no caso do Cama Vazia, eu estava hospitalizado. O Fábio veio passar umas noites me acompanhar. Ele tinha comprado essa máquina fotográfica não sei onde, na rodoviária, numa farmácia, não lembro exatamente, entende? Então, vamos treinar essa fotografia, essa máquina, ver o que ela dá, etc. E aí, por que não fazer um filme com isso? Então, há essa questão de que não temos ideia, eu não tenho ideia anterior à circunstância. O Bolão vai emprestar, pode emprestar o Tassiano, etc., empresta o material, tudo bem. Vamos fazer alguma coisa com esse material. Porque eu acho que muita gente projeta uma utopia, você entende? Quer dizer, um filme que, uma ideia que dificilmente vai se realizar pelo custo, pela exigência técnica, enfim, uma série de coisas. Por isso, quando você falou de acaso, eu acho que para mim é muito importante. Tomar um whisky. Gente, queria agradecer ao Felipe que está aqui fazendo esse trabalho de apresentação em Libras. Muito obrigada. Não tinha apresentado ele antes, então obrigada, Felipe.